A paz do Senhor, meus amados, em Cristo Jesus, quero dizer para vocês que é um motivo de alegria, mais uma vez, estarmos na nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção, para as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, enfim, aprendermos da palavra de Deus é muito gratificante e nos edificamos a nossa fé. Por isso eu sou grato por essa oportunidade, de estar aqui mais uma vez na escola bíblica dominical, onde nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais e conhecer a palavra do Senhor. Por isso, meus amados, eu quero agradecer em nome do nosso pastor presidente, pastor Écio de Oliveira, ao nosso superintendente da escola bíblica dominical, evangelista, irmão João Paulo Liberato, que nos concedeu o convite de estarmos aqui hoje, para estar falando dessa lição, aonde nós temos algo a nos engrandecer, mediante a palavra do Senhor. Sou o pastor Washington, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Coxim, Mato Grosso do Sul, e eu faço esse convite para você que nos assiste, para que nós possamos aprofundar nessa lição bíblica, que tem um tema maravilhoso e que nós vamos poder, no decorrer da nossa lição, deleitar nas maravilhas que é o ensinamento da palavra do Senhor. Amém? Meus amados, a lição bíblica de hoje é a lição de número 9, dia 31 de maio de 2020, que tem como tema o mistério da unidade revelado, aonde o Senhor aqui, ele revela o mistério que esteve oculto, por muitos e muitos tempos, desde a fundação do mundo, e que agora é revelado para a igreja de Éfeso, e consequentemente a mim e a você, somos temente ao nome do Senhor e pregamos a palavra do Senhor. Então, esse mistério, essa revelação, assim como chegou à igreja de Éfeso, chega a mim e até você. Então, nós temos a oportunidade, de estudarmos essa lição, que é o mistério da unidade revelada. Vamos lá. A nossa lição, o texto áureo, encontra-se em Efésios capítulo 3 e o versículo 5, que vai nos dizer assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A verdade prática vai nos dizer: Deus revelou o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, amados, se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 1 ao 13. Mas eu vou deixar aqui para os irmãos somente 2 versículos, ao qual o apóstolo Paulo ele relata, que é o 4 e o 6, vai nos dizer assim: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Meus amados, aqui nesse versículo, o apóstolo ele faz menção que ele pôde perceber, ele teve uma compreensão do mistério de Cristo. É isso que ele vai nos relatar nessa aula bíblica, que ele percebeu, ele entendeu e compreendeu os mistérios de Cristo. E o versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Aleluia. Meus amados, aqui nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele diz que os gentios são também co-herdeiros da promessa, ou seja, os hebreus, os israelitas, eles imaginavam que essa bênção só alcançaria somente o povo de Israel, mas pela misericórdia do nosso Senhor, hoje eu e você somos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Filho de Deus que veio aqui na terra, deu o seu sangue por mim e por você. Por isso o apóstolo ele relata nesse versículo que somos o corpo, ele diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros da promessa, pelo Evangelho. Então, que maravilha, aqui nós temos uma pérola, amém? O objetivo geral, amado, da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos da nossa lição são 3. O primeiro objetivo é explicar o mistério oculto
de que os judeus e gentios seriam um só povo e integrante de um mesmo corpo. E o segundo objetivo da nossa lição é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, né? E o terceiro objetivo da nossa lição é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Ou seja, o mistério de Deus na nossa vida, meus amados, ele vai ser revelado no tempo de Deus, no momento oportuno. Porque muitas vezes nós imaginamos que os mistérios de Deus ainda é um enigma, né? Um paradigma, mas a partir do momento que nós confiamos no Senhor, que nós cremos em Cristo, as promessas que Ele tem para mim e para você, no momento oportuno, elas vão se cumprir, em nome de Jesus, amém? Então, os objetivos da nossa lição nos traz dessa forma. O primeiro tópico da nossa lição vai nos dizer o seguinte: o mistério oculto no Antigo Testamento, amém? O primeiro parágrafo nos diz assim: do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas esteve encoberta, esteve oculta e passar a ser conhecida. Ou seja, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados podem compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Aleluia. Meus amados, aqui nós temos uma situação que eu quero passar para os irmãos, que o comentarista ele nos relatou aqui, que desde os tempos antigos, desde a antiguidade, existia várias religiões, e uma delas, ele relata que era o ocultismo, ou seja, o ocultismo nós todos sabemos que nem todos têm acesso a certas informações privilegiadas, né? Nós sabemos que o ocultismo, os primeiros que se iniciam ali são os privilegiados, então eles têm acesso a algumas informações desse tipo. E aí o comentarista ele vai relatar para nós, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi revelada em benefício de todos. Aleluia. Meus amados, se vocês prestaram atenção que olha o que o Senhor preparou. Ele diz aqui, né, no ocultismo era somente para algumas poucas pessoas e que agora, muito pelo contrário, essa verdade esteve encoberta e agora ela vai ser desvendada para benefício de todos. Aleluia. Ou seja, para mim e para você, todos os povos agora vai ser beneficiado com esse mistério que está para ser revelado, que é esse mistério aos povos que se concretiza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, que maravilha. Quando por isso que vale a pena nós servir a Cristo, né? O cristianismo, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. A informação que ele tem para nos dar está ao alcance de todos, a qualquer momento. Mas para isso, meus amados, basta que eu e você buscamos o Senhor com sinceridade. Amém? O nosso segundo parágrafo, ele diz aqui, pelo contrário, que nem eu já comentei com vocês. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Vai nos dizer assim, o conhecimento do mistério. Aqui o comentarista, ele vai nos dizer o seguinte, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério foi dado a conhecer tão claramente, não foi dado a conhecer tão claramente como foi desvendado agora ao Espírito. Irmãos, o que podemos perceber aqui aqui está a revelação, o ápice, né, da revelação que está em Cristo Jesus. E nós podemos perceber aqui que o escritor da carta aos Hebreus, ele já falava antes acerca desse mistério. Ele já dizia assim, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer assim, e havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou a nós nestes últimos dias pelo Filho. Veja bem, irmãos, que maravilha. O escritor da carta aos Hebreus, ele já relatava acerca desse mistério.
Ou seja, o Senhor ele já falava com seus profetas desde o passado, né, pelos profetas, pelos pais, e que agora, nos nossos tempos, ele fala através do Filho. Ou seja, que estamos no ápice da revelação de Cristo. Essa revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Nós podemos entender, quando nós estudamos essa lição, estudamos a carta aos Efésios, nós podemos entender que a revelação de Cristo, meus amados, a revelação de Deus, ela é progressiva. Desde a fundação do mundo, ela vem se revelando aos poucos. Os profetas do Antigo Testamento, eles já tinham uma revelação, eles já sabiam que os gentios seriam alcançados com uma bênção, mas, porém, eles não tinham dimensão de quando seria e nem como seria, de que modo seria também feito essa revelação. Então, por isso, o escritor aos Hebreus, ele relata que desde a antiguidade, né, ele já falava pelos pais, pelos profetas, e que nos nossos tempos ele continua falando pelo seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus amados? Vamos para o terceiro parágrafo. Vai nos dizer assim: o mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui o comentarista ele vai nos relatar o seguinte: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Veja bem, é o que nós comentamos aqui agora, né? Eles já sabiam, eles tinham essa percepção, só que eles não sabiam como que isso seria feito. E aqui o comentarista ele ainda diz assim: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles também fizeram menções delas. E está aqui na nossa lição, né? Gênesis, capítulo 12, 3, Isaías, e assim sucessivamente, Malaquias, está lá, o escritor ele faz essas menções, né? Que esses profetas já falavam desse mistério, porém, eles não tinham a dimensão, né, desse mistério, de quando e nem de que forma que ele seria revelado. Por isso, meus amados, nós temos que entender o seguinte: eu quero chamar a atenção dos amados irmãos que nos acompanham, a gente fazer uma comparação. Eu quero deixar uma pergunta aqui: quem que vocês acham que teve uma maior revelação de Deus? Nós, a igreja do Senhor nos dias de hoje, ou Abraão, lá na sua época, na antiguidade, né? Se a gente for analisar dessa forma, nós vamos perceber que nós, a igreja do Senhor, nós temos uma revelação maior, nós conhecemos muito mais de Deus do que o próprio Abraão, né? Pelas revelações, pelas as formas que o Senhor tem se manifestado desde a vinda de Cristo Jesus, né? As maravilhas que ele tem operado. Mas também nós temos que entender que Abraão, ele era um homem de grande comunhão com Deus, ao qual nós não temos essa comunhão. Então, que nós possamos entender, nós não podemos confundir a comunhão com a revelação, né? Que é o caso aqui do nosso tema da escola bíblica. Então, por isso eu queria deixar essa comparação aqui para que os irmãos possam meditar, né? Abraão, ele não pôde contemplar essa revelação, porque o Senhor Jesus Cristo diz que Abraão, ele viu os seus dias e de uma forma bem paradigma, né? Ele não teve acesso às revelações, ao qual eu e você, nós temos o privilégio nesses tempos, nessa manhã, especialmente nesse texto bíblico ao qual nós estamos estudando. Embora nós entendemos também, não podemos confundir, né, que a revelação com a comunhão que o pai Abraão tinha, uma grande comunhão com o Senhor, e eu creio que bem mais que nós temos hoje. Amém? Então vamos prosseguir aqui para o próximo tópico da nossa lição. O tópico de número 2. Primeiro parágrafo: revelado aos apóstolos e profetas. Aqui o nosso comentarista ele vai nos relatar o seguinte: o apóstolo assegura que ainda o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e a ele e aos demais apóstolos. Irmãos, aqui o apóstolo ele está nos dizendo que essa revelação desse mistério é ação direta de Deus, né? É uma ação direta de Deus e com os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Então, é interessante, meus amados, nós entendermos o seguinte, que a revelação maior de Deus, hoje, nós temos aqui uma revelação por parte do Senhor aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, né? Porque os apóstolos, como eu disse aqui anteriormente, desde a fundação do mundo,
eles já tinham uma percepção, porém, eles não sabiam de que forma. E aqui o apóstolo, ele deixa bem claro que essa revelação é direta através do Espírito e não por uma ação humana. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Ele ainda diz aqui, nesse mesmo parágrafo, ele diz assim: o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer a meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Amém? Então, como eu já disse aqui, vamos prosseguindo. O mistério oculto revelado. Aleluia. Aqui o comentarista ele vai nos dizer o seguinte: em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Aleluia. Irmãos, aqui nós chegamos ao ponto alto da nossa lição, né? O ponto central aqui dessa revelação, desse mistério ao qual nós estamos estudando, que é a revelação nada mais é do que a igreja. E o que é a igreja? A igreja, meus amados, nada mais é do que uma reunião, né, de muitos povos, línguas e nações. Esse é o mistério que se fecha na pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós temos, mais uma vez, nós somos privilegiados, que nós contemplamos e presenciamos o mistério do Senhor revelado, que é a igreja de Deus, né? Então, por isso aqui, o comentarista, ele relata, em termos gerais, o mistério da revelação é a igreja, ou seja, eu e você, né? É isso que os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham ainda esse discernimento de como seria, e aqui ele deixa bem claro aos apóstolos, profetas do Novo Testamento, que a revelação de Deus nada mais é do que a igreja, ou seja, um conjunto, uma reunião de nações, de povos, ou seja, meus amados, na igreja nós encontramos várias línguas, povos e nações, né? Então esse é o mistério de Deus, que ele revela à humanidade a partir da vinda de Cristo, o nosso Senhor, ao qual deu a sua vida, para que eu e você, nós pudéssemos realmente contemplar esse mistério e entender esse mistério, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Por fim, ainda o comentarista relata o seguinte: por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Meus amados, aqui nós entendemos nos textos, nas lições anteriores, nós podemos entender e vemos que o Senhor ele teve vários benefícios para com nós, para com o seu povo, né? Com a sua misericórdia, nós entendemos que o povo de Deus se contemplou com grandes benefícios de Deus. Mas agora que através da revelação desse mistério, que é a igreja, aqui fica bem claro, o apóstolo ele diz que a igreja é acometida de uma grande responsabilidade, né? Olha o tamanho da nossa responsabilidade que o Senhor coloca na minha e na sua mão, né? Com essa revelação desse mistério, que diz assim, ó, torne-se conhecida. Vou ler do começo para os irmãos poderem entender o nosso raciocínio. A responsabilidade da igreja para que multiforme sabedoria de Deus torne-se conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação do mistério, a fim de unir todos os homens num só povo por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Veja bem, meus amados, aqui como eu disse, é a responsabilidade da igreja, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo, a fim de que todos os povos sejam resgatados, todos os povos sejam alcançados pela palavra de Deus, todas as nações, todas as línguas, todos os ouvidos, em números maiores que seja possível, ou seja, de alcançar, nós temos que propagar, nós temos que fazer essa propaganda dessa revelação, desse mistério divino. Então, quanto mais gente souber das misericórdias do Senhor para com o seu povo e também para com os gentios, é isso que o Senhor determina aqui, que o apóstolo ele relata, né? Que toda grande bênção ela vem sempre acompanhada de uma grande responsabilidade, e a responsabilidade aqui, né, desse mistério que a igreja, na igreja ela é a principal encarregada, ela é o representante de Deus aqui na terra, de disseminar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade que
seja o objetivo dessa responsabilidade, desse mistério, é unir todos os povos, homens, através de Cristo Jesus, um só povo. Amém? Então, que nós possamos compreender esse mistério revelado que é a igreja e também a sua responsabilidade, né, de nós abrirmos a nossa boca e anunciar o evangelho de Cristo e falar que o Senhor, ele ainda está no controle de todas as coisas. Amém? Então, que os irmãos possam entender, né, a responsabilidade da igreja aqui na terra, qual o seu papel, que é não julgar, e sim a resgatar homens e se tornar um só povo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguindo aqui, meus amados. O terceiro parágrafo vai nos dizer acerca da magnitude do mistério de Deus. O nosso comentarista ele vai dizer o seguinte: outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social. Mas em Cristo, por Cristo, todos são um e participante da mesma promessa. Aleluia. Veja aqui o que eu disse, né? O apóstolo aqui, ele relata, né? Ninguém jamais cogitou essa possibilidade que o Senhor tem, os planos do Senhor, que seria de unificar hebreus e gentios e tornar um só povo. Ninguém jamais cogitou essa possibilidade. Por isso, meus amados, confia no Senhor, confia no Deus que você serve, que Ele vai ver as maravilhas que Ele tem para você. Quando você imaginar, quando você pensar que nenhuma situação mais vai ser resolvida na sua vida, problema não tem solução, aqui está a prova. A palavra de Deus, ela é bem clara, que diz que ninguém cogitava, mas o Senhor, ele ainda teve uma solução para aqueles que ainda estavam perdidos e não tinha esperança nenhuma, que eram os gentios, eu e você, né? Então Israel também jamais cogitou que o Senhor poderia ter esse plano abençoado, que é resgatar todos os povos e fazer um só povo através do sangue de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Deus, vale a pena propagar o evangelho de Cristo, vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele sempre foi fiel conosco. Desde a fundação do mundo, o Senhor tem sido fiel para com o seu povo, e até os que não eram considerados seu povo, foi também resgatado. A prova disso, meus amados, é que quando Moisés, né, lá no passado, Deus disse para Moisés: o estrangeiro que quiser fazer parte do seu povo, que quiser fazer morada contigo, ele pode, desde que ele se submeta, né, à circuncisão, ele pode. Ou seja, desde os tempos passados, o Senhor, ele já não fazia acepção de pessoa, e muito mais agora através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nós temos essa aliança com o Senhor. Amém? Então, que os amados irmãos possam entender, o Senhor, ele nunca esqueceu de mim, ele nunca esqueceu de você. Onde quer que você esteja nos assistindo, coloque os seus problemas na mão do Senhor, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, que você vai ver as maravilhas, porque o propósito que ele tem para você é que você vá morar ao lado dele nas mansões celestiais. Amém? Vamos prosseguindo aqui, amados, agora para o nosso último tópico, né? Tópico de número 3. Que vai nos dizer assim: o mistério pré-estabelecido por Deus. O que é o mistério pré-estabelecido por Deus? Esse pré aqui, ele significa a eternidade, ou seja, lá na eternidade, o Senhor já tinha estabelecido, né, esse mistério, e que foi revelado no momento e no tempo oportuno, ao qual o apóstolo ele está nos relatando aqui nessa lição. Amém? Então, esse mistério pré-estabelecido, ou seja, desde a eternidade, o Senhor já tinha um propósito de nos salvar, amém? E nos tornar um só povo, um povo herdeiro, né, do seu poder, da sua graça, e morar na mansão celestial, que esse é o propósito que o Senhor tem para mim e para você, amém? Vamos prosseguir aqui. O primeiro parágrafo vai nos dizer assim: as riquezas insondáveis. Aqui o comentarista ele vai nos dizer o seguinte: a expressão se refere às maravilhas e à providência divinas, que estão além do entendimento humano. Ou seja, esse mistério, meus amados, por mais que os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e eles quisessem, tentassem, jamais iriam alcançar a revelação desse mistério, porque ela está além, né, da capacidade humana.
aqui o comentarista ele relata, de modo algum o ser humano jamais passaria pela sua cabeça que o mistério do Senhor era a própria igreja do Senhor. Através da igreja, ele fazia um só povo em Cristo Jesus. Amém? Vamos prosseguindo aqui. E aqui o comentarista ele continua nos dizendo assim no segundo parágrafo. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem do qual foi incumbida e consistia em ministrar a todas a perfeição, preciosidade do mistério que estiver oculto. Aleluia, veja bem. Então foi incumbido ao apóstolo de revelar, né, essa preciosidade que esteve oculta, que esteve encoberta desde a eternidade. Amém? Vamos prosseguindo aqui. No nosso terceiro parágrafo, ainda no primeiro tópico aqui, tudo abrange ao beneplácito, ou seja, a aprovação da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Veja bem, meus amados, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele elaborou, ele articulou um plano. E quem que ele usa para esse plano ser concretizado, para esse plano ser concretizado com êxito? O nosso Senhor Jesus Cristo. Foi em Cristo que executou esse plano pré-estabelecido. Veja bem o que eu disse, esse pré-estabelecido, ou seja, da eternidade, o Senhor já tinha feito esse plano, para mim e para você. Aleluia. Então, por isso, amado, é grande a revelação do Senhor para o seu povo. Aleluia. Vamos prosseguindo aqui, no segundo parágrafo. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto, e em Deus que tudo criou, que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado num tempo oportuno. Veja aqui, mais uma vez eu quero enfatizar com os irmãos que os planos de Deus, ele é revelado, ele é executado e ele é cumprido num tempo oportuno, no momento certo, no momento exato, né? E muitas vezes nós murmuramos, nós questionamos que as coisas não estão acontecendo, né, da forma o qual nós queríamos e da forma qual nós precisamos e acha que é o correto. Mas aqui o apóstolo ele deixa bem claro que os mistérios de Deus, que já está estabelecido. Veja bem, meus amados, eu quero deixar bem claro aqui para a igreja do Senhor que nos assiste nessa manhã. Veja bem, os propósitos da minha e da sua vida já foi pré-estabelecido na eternidade pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no momento certo, no momento oportuno, ele vai se concretizar na minha e na sua vida e na vida da igreja de Cristo, aleluia. Então, meus amados, descansa no Senhor, confia no Senhor, continua buscando o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua fé, que você vai ver que os planos que ele já pré-estabeleceu, desde a fundação do mundo, bem antes da fundação do mundo, lá na eternidade, ele já preparou para você. Então, creia no Senhor, fique firme, não desanima, que você vai ver, no momento oportuno, as bênçãos vão chegar até a sua mão. Aleluia. Amém? Amados, vamos prosseguindo aqui. O parágrafo de número 3. O plano divino, divinamente pré-estabelecido. Aleluia. Olha o que o Senhor está falando. O plano de Deus, o plano divinamente pré-estabelecido, ou seja, divino. O plano de Deus ou seja, lá da eternidade, como eu já estou falando aqui, né, já estava pré-estabelecido, já estava determinado a minha e a sua vitória, aleluia, a minha e a sua salvação já foi designado, né? Aqui o comentarista ele nos relata o seguinte: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Aleluia! Veja aqui, meus amados irmãos, que quando nós estudamos acerca do pecado de Adão e Eva, que nós vê ali, que nós podemos ver que o Senhor, ele tinha uma promessa, né, para mim e para você, e Adão ali, ele quebra essa promessa, um propósito que a humanidade tinha através do pecado de Adão. Podemos perceber que essa aliança foi quebrada.
E muitas vezes nós achamos que tudo que nós perecemos foi por causa daquele pecado. E aqui o texto ele relata que o Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor já tinha pré-estabelecido, aleluia, esse mistério, né, que é a igreja. Então, que os irmãos possam entender. O Senhor, ele não fez um improviso nenhum, ele não enviou Jesus Cristo à terra improvisado porque Adão pecou lá no passado, de forma nenhuma. O Senhor, ele já tinha pré-estabelecido o mistério que ia ser revelado, ou seja, as nossas bênçãos que está por vir, que você já alcançou, ela já tinha sido pré-estabelecida lá na eternidade pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados, eu quero que você entenda nessa manhã, através dessa lição ao qual estamos falando aqui, que o Senhor, ele nunca vai ser pego de surpresa, e o que nos deixa entender aqui, e que nós cremos que o Senhor, ele continua no controle de todas as coisas, nada e nunca saiu do controle de Deus, aleluia, para que você entenda e permaneça firme na sua fé com Cristo Jesus, que o Senhor, ele ainda está no controle, aleluia. Quando eu menciono essa palavra, que o Senhor sempre está no controle, e Ele sempre esteve no controle, eu me lembro de Isaías, capítulo de número 6, que vai nos dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor num alto e sublime trono, assentado, e a palavra de Deus diz que o seu cetro cobria, enchia a sala, o trono, aleluia, era cheio de glória. Ou seja, o profeta Isaías, lá ele já tinha visto que o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono, ou seja, ele estava contemplando tudo da eternidade, tudo ele já tinha pré-estabelecido para a sua igreja, para resgatar o seu povo, aleluia, fazer a junção de um só povo, hebreus e gentios, fazendo um só povo que se torna a igreja de Cristo, aleluia, aqui na terra. Por isso, meus amados irmãos, que você possa entender, eu quero deixar aqui, antes de estar encerrando, uma palavra para você, que você possa entender que o plano de Deus para a sua vida vai se concretizar, porque a sua vitória já foi pré-estabelecida lá na eternidade. Baste que você crê, busque ao Senhor com toda a fé, com todo o entendimento, e você vai ver que os propósitos de Deus, que já foi pré-estabelecido na eternidade, vai chegar até a sua vida, aleluia, vai chegar até a sua casa, vai chegar até a sua família, aos teus filhos, à tua descendência, porque o Senhor, ele está no controle, aleluia. O profeta Isaías, ele disse dessa forma, que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Então, por isso, eu agradeço por essa oportunidade, por essa aula, né, proveitosa. Espero ter contribuído, né, para o enriquecimento dos irmãos, né, no conhecimento dessa palavra ao qual o apóstolo ele relata para mim e para você. Amém? Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar mais uma vez levando essa palavra. Eu já quero deixar aqui, meus amados, um convite para você, né, no próximo domingo, para nós estar meditando na lição de número 10, né, que tem como tema a intercessão pelos Efésios, né, um tema bastante forte, maravilhoso, que vale a pena ser estudado e meditado. Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus Cristo. E domingo que vem, vamos para o próximo tema da nossa lição, né, que é a intercessão pelos Efésios. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.